Em 1978, o mundo foi chocado por uma tragédia sem precedentes. Mais de 900 pessoas morreram em um único dia, guiadas pela voz de um homem que prometia salvação, mas entregou a morte. Essa história vai além de uma seita. É sobre manipulação, carisma e o limite entre fé e loucura. Fique comigo até o fim, porque o que aconteceu em Jonestown é tão surreal que parece um filme de terror, mas foi real. Jim Jones nasceu em 1931, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Desde pequeno, era um garoto estranho. Fascinado por religião e morte, chegou a fazer cultos com os animais mortos da vizinhança. Mas o que mais chamava a atenção era sua habilidade de encantar com as palavras. Na década de 1950, ele fundou a Templo dos Povos, uma igreja cristã que pregava a igualdade racial e a justiça social. Isso atraiu muitos seguidores, especialmente em um período em que os Estados Unidos ainda viviam sob forte segregação racial. Jones parecia ser um revolucionário, alguém que lutava contra o sistema, defendia os pobres e oferecia amor onde só havia preconceito. Mas por trás do discurso inspirador, começavam a surgir os primeiros sinais de autoritarismo. Ele se dizia a reencarnação de Jesus, Buda e Lenin. Exigia obediência cega, e quem discordava era afastado. Nos anos 60 e 70, o Templo dos Povos cresceu como uma avalanche. Jim Jones transferiu sua base para São Francisco, onde passou a ser uma figura pública influente, com apoio até de políticos. Mas enquanto do lado de fora ele era visto como um defensor dos direitos civis, por dentro, a coisa era muito mais sombria. Jones usava táticas de controle psicológico, separava famílias, promovia sessões públicas de humilhação e mantinha os fiéis sob constante vigilância. Ele dizia que o mundo estava prestes a acabar e que apenas ele poderia salvar seu povo. Em 1974, comprou um pedaço de terra na Guiana, um país pequeno e isolado na América do Sul. Seu plano? Criar um paraíso comunal longe da influência dos Estados Unidos. Nascia ali o projeto Jonestown. A propaganda dizia que Jonestown era o futuro. Uma comunidade autossustentável, igualitária, sem racismo ou exploração. Cerca de 1000 pessoas se mudaram para lá, acreditando estar participando de algo grandioso. Mas quando chegaram, a realidade era outra. Trabalho forçado, pouca comida, vigilância armada, castigos físicos. As cartas eram censuradas. Os que tentavam fugir eram perseguidos. Jim Jones passava o dia drogado, falando por horas no alto-falante, que funcionava 24 horas por dia. Ele havia criado seu próprio mundo, e agora era Deus dentro dele. Com o tempo, parentes dos seguidores começaram a desconfiar. Denúncias surgiram nos Estados Unidos, e em 1978, o deputado Leo Ryan decidiu ir pessoalmente a Jonestown investigar. Ryan foi bem recebido, superficialmente, mas logo viu que algo estava errado. Alguns moradores pediram socorro, imploraram para ir embora com ele. Quando Ryan e um grupo de desertores se preparavam para embarcar de volta, foram emboscados na pista de pouso. Membros armados da seita abriram fogo. O deputado foi assassinado junto com 4 outras pessoas. Esse foi o estopim. Após o ataque, Jim Jones convocou todos ao pavilhão central. Disse que o fim havia chegado, que o governo americano viria destruí-los e que a única saída era a morte revolucionária. Mandou preparar grandes tonéis com Kool-Aid, um tipo de suco em pó, misturado com cianeto e sedativos. Crianças foram as primeiras a serem envenenadas, muitas à força. Os adultos vieram depois. No total, 918 pessoas morreram, incluindo 304 crianças. Algumas por envenenamento, outras executadas ao tentar fugir. Jim Jones foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Até hoje não se sabe se ele se matou ou foi morto por um seguidor. O massacre de Jonestown é até hoje
o maior suicídio coletivo da história moderna. A imagem dos corpos espalhados pelo chão, muitos abraçados, entrou para o imaginário do mundo como um símbolo do perigo da manipulação em massa. A expressão "tomar o Kool-Aid" virou sinônimo de aceitar cegamente uma ideologia. Jim Jones é lembrado como o retrato do carisma corrompido, da fé sem questionamento e do poder usado para o mal. Mas talvez a pergunta mais assustadora seja: quantos outros Jim Jones ainda existem por aí, esperando uma oportunidade? Jim Jones não começou como um monstro. Começou como um defensor da igualdade, um homem que dizia lutar por justiça. E é isso que torna sua história ainda mais assustadora. Porque mostra como o poder, quando aliado ao fanatismo e à idolatria cega, pode se transformar em tragédia. Se essa história te impactou, curta o vídeo, se inscreva no canal Entre Fatos e Lendas e compartilhe com alguém que gosta de entender o lado sombrio da história. Até a próxima!